os filmes de sci-fi, de ficção científica, em que são criados universos paralelos que sempre me entusiasmaram ainda hoje. Acho que é uma coisa que temos os dois em comum, que no fundo esta possibilidade de criar outros universos e de criar uma arquitetura quase que não caiba, ou que não pareça real a possibilidade de estar neste mundo, foi uma coisa sempre que me foi entusiasmando e influenciando ao longo do percurso. Mais do que às vezes referências pessoais, são estas ideias que também nos interessam, seja este espaço democrático dos nórdicos, mas ao mesmo tempo sci-fi de novas realidades, novos processos construtivos, este sentido de inovação e de impacto, mais do que propriamente o culto do ego, propriamente do arquiteto X. Para mim foi bastante natural a arquitetura entrar na minha vida, porque tinha a felicidade de ter tido um primo bem mais velho que era arquiteto. E era um primo com uma disposição muito grande para crianças. E eu desde muito pequeno que passava as minhas tardes de verão e muito tempo da minha infância com ele e no ateliê dele. E isso acabou por contagiar. Aliás, o ambiente do ateliê de arquitetura é provavelmente um ambiente muito entusiasmante para as crianças, para as maquetes. E foram essas horas que desenvolveram desde muito cedo que queria ser arquiteto. Aliás, não tive propriamente dúvidas na altura de fazer o caminho escolar. A minha única dúvida até prendeu-se porque tive uma paixão ao longo do percurso pelas matemáticas, mas que na prática depois calhou na geometria e aqui no pensamento lógico dedutivo para aquilo que hoje em dia fazemos. A minha apareceu, por acaso, bastante repentino, já para o fim, porque tinha decidido qualquer coisa. Interessa-me particularmente a arquitetura, apesar de ser só ambiente construído, é um ambiente de grande impacto e de longo prazo. E procuramos introduzir e deixar um mundo melhor do que aquele que recebemos. Depois interessa muito também o sentido prático da arquitetura. Apesar de ser uma disciplina que demora, é muito prática, responde a problemas. Isso interessa-me particularmente. Sendo natural do Porto, é natural que aqui este ambiente da arquitetura do Távora, Cisa, Souto Moura, mas também outros, como o Viana de Lima, o Januário Godinho, são referências anteriores, mas vive-se muito a arquitetura aqui no Porto, foram muito importantes na forma como eu vejo a arquitetura. Mas depois houve referências internacionais, naturalmente, as mais clássicas, do Mies ou Corbusier, e depois ao longo da minha jornada dentro do estudo da arquitetura, eu acho que os nórdicos tiveram um peso bastante significativo, essencialmente por aquilo que é a inovação, ou seja, o que foi os novos modelos de habitar, novos modelos de fazer cidade e uma interpretação da arquitetura não enquanto pormenor construtivo, uma coisa mais ligada até aqui às bases, mas mais ligada ao impacto real e até à intenção de medir qual é o impacto da obra construída no meio ambiente. Também há outro lado, assim, se calhar com mais piada do que propriamente um lado das referências da arquitetura, mas os filmes de sci-fi, de ficção científica, em que são criados universos paralelos que sempre me entusiasmaram, ainda hoje sou fácil, que é uma coisa que temos os dois em comum, que no fundo esta possibilidade de criar outros universos e de criar uma arquitetura quase que não caiba, ou que não pareça real a possibilidade de estar neste mundo, foi uma coisa sempre que me foi entusiasmando e influenciando ao longo do percurso. Eu acho que isto aqui também, mais do que às vezes referências pessoais, são estas ideias que também nos interessam, seja este espaço democrático dos nórdicos, mas ao mesmo tempo sci-fi de novas realidades, novos processos construtivos, este sentido de inovação e de impacto, mais do que propriamente o culto do ego do arquiteto X. Mas obviamente temos aqui as referências portugueses muito fortes, desde o Cisa, Souto Moura, obviamente muito fortes, mas tive a sorte de conhecer ao longo do meu percurso gente formidável que realmente me inspiram nesse sentido de sermos melhores e de construirmos melhores cidades, melhores espaços para habitar. Fiz intercâmbio numa faculdade brasileira, a faculdade não tinha portas. Pronto, só por aí percebemos a forma diferente de desenhar. Não havia uma porta de entrada, não havia portas nas salas de aula, ou seja, todo o conceito daquilo que aqui nos dão de divisórios ou de compartimentação daquilo que são os espaços de utilização são diferentes. E vem daí uma grande influência da relação interior-exterior, vem também uma grande influência daquilo que é a liberdade para poder desenhar, não é? Ou seja, nós na Europa às vezes temos uma necessidade técnica que nos impõe soluções já estudadas e já elaboradas, e no Brasil existem muitos desafios de não começamos do zero, mesmo que existam já soluções no mercado, não vamos começar esta solução do zero.
E depois tive a vantagem também de viver numa cidade que parecia a negação disso tudo, que era São Paulo. Como dizia o Caetano Veloso, era o avesso do avesso do avesso, porque aquilo é uma cidade muito orgânica, que cresceu em cima de bases, ou seja, sem uma estrutura previamente articulada. Na prática, é provavelmente, à data de hoje, a capital da arquitetura brasileira. O último arquiteto que até doou o espólio à Casa da Arquitetura aqui em Matosinhos foi Paulo Mendes da Rocha, tipo, que influenciou bastante também a minha modividência e a forma como eu vejo a arquitetura. Eu acho que diferente aqui, mais uma experiência menos tropical, na Dinamarca, em Copenhague em particular, e marcou-me bastante, lá está, este impacto que o ambiente construído pode ter nas cidades e na qualidade de vida. Portanto, o espaço não é só espaço, é o espaço entre as pessoas. Eu acho particularmente interessante porque realmente a arquitetura tem um impacto muito grande, portanto, nas cidades, na qualidade de vida, na sustentabilidade e na melhoria das condições do planeta. Maslach fez 10 anos este ano. Aliás, a ideia não começou há 10 anos, começou há 12 e viemos ter muitos sonhos, estávamos ali em 2014, 2013, 2014, ou seja, no pós-crise. Portugal começava a dar os primeiros sinais de recuperação, mas ser arquiteto em Portugal parecia uma miragem, muito menos para quem estava a começar, que não estava instalado. A verdade é que estas experiências internacionais deram-nos aos dois a ideia de que era possível fazer arquitetura a partir de Portugal para o mundo e que nós não éramos menos competitivos que ninguém a nenhum lado e podíamos fazer a partir daqui e competir com os melhores. E a base do nosso escritório começou então através de alguns concursos públicos que fomos fazendo e fomos tendo os primeiros resultados positivos e nos permitiu acreditar que era possível, a partir de Portugal, começar. Nós começamos um bocadinho ao contrário. Os nossos primeiros trabalhos acontecem na Dinamarca e na Finlândia, que hoje em dia parece assim meio bizarro quase, mas era onde existiam as oportunidades naqueles anos. E acho que ali o primeiro passo, muito significativo, foi nas Ilhas Faroé, são parte do reino da Dinamarca e ficam entre a Noruega e a Islândia, são umas ilhas muito pequeninas, muito particulares, mas o verdadeiro passo onde nós sentimos que realmente era possível foi quando ganhamos o plano da Aviapolis, que é a cidade-aeroporto de Helsinki, ou seja, a cidade chama-se Vantaa, mas é no aeroporto de Helsinki, e nós tivemos durante 2 anos a desenvolver o plano urbano, que depois foi implementado pelo município, íamos bastantes vezes à Finlândia, e que nos deu, além da estabilidade económica, para termos um escritório, deu-nos aquele fator que é preciso ter, que é possível, realmente, há um caminho para ser feito e nós conseguimos fazer a partir de Portugal. MATS, no fundo, é onde operamos, não é? Apesar de ter um impacto mais alargado, mas no fundo, MATS é matéria e laboratório porque somos incansáveis. Sentimos que esta competitividade e o sítio onde nos queremos colocar, que gera competência, melhores formas e melhores práticas para o fazer. Também somos mesmo obcecados com fazer melhor. E o laboratório vem deste sentido experimental, mas que ao mesmo tempo tem que ser concreto. É um sentido de escritório fundamental, portanto, que não se limita só a nós, atravessa muito mais. Nós somos um escritório de processos. Nós acreditamos que aquilo que produz um bom resultado de uma obra é a garantia do processo criativo. E nós investimos imenso naquilo que é o desenvolvimento do processo, na capacidade de integração de várias pessoas dentro desse processo. Nós temos perto de 10 nacionalidades, eu não sei exatamente o número agora, mas temos várias nacionalidades. Portanto, foi muito importante a determinada altura perceber como é que classificamos uma ideia melhor que outra. Isto não pode ser só porque isto parece-me melhor porque eu sou daqui, comunicamos melhor e falamos em português. Portanto, era preciso, no fundo, comprovar que uma ideia é melhor que outra. Apesar da arquitetura, parecendo que não, mas é uma pequena parte desse processo, às vezes podemos estar 2 anos num projeto de arquitetura, mas ele é pensado para 1 século ou mais. E, portanto, esse sentido de longo prazo é aquilo que nos permite pensar, muitas vezes, em planeta, pessoas, não por oposição, e não deve ser uma imposição, não tem que ser um sacrifício, mas com uma coisa positiva que podemos trazer ao planeta, e também num sentido, muitas vezes, regenerativo, próprio dos ecossistemas existentes. E, portanto, a arquitetura, de alguma forma, é uma artificialização. E procuramos encontrar uma naturalidade que existe na natureza, não é? E neste processo de arquitetura e de saber fazer. Esta abordagem, que é um guarda-chuva do Planet People, ou seja, uma abordagem que considera pessoas e planeta em simultâneo, que nós, como o Duarte estava a explicar, que não opõe os dois, ou seja, nós, para integrar naquilo que faz o processo de trabalho, para integrar estas pessoas todas naquilo que é o método, nós temos um processo que mede as ideias. E ao medir as ideias, nós consideramos essencialmente o impacto que temos nestas 2 perspectivas, entre pessoas e planeta, de forma a integrar os dois. Isto significa que temos um conjunto de ferramentas que nos permitem calcular o impacto da sustentabilidade dos nossos edifícios. Isto significa tanto do ponto de vista da sua construção e naquilo que é o cálculo do Life Cycle Assessment da produção do edifício, ou da própria operação e quais são as emissões durante a vida útil do edifício. Por um lado,
ao mesmo tempo que tentamos quantificar aquilo que é o impacto urbano, o impacto na vida das pessoas, capacidade de gerar serviços, capacidade de gerar economia e de ir ao encontro daquilo que são os interesses dos nossos clientes, porque nós respondemos a encomendas, não é? E, portanto, nós, no fundo, desenhamos aqui uma série de variáveis em que tentamos medir dentro de cada processo e, no fundo, esta guarda-chuva do Planet People é porque tentamos que eles nunca se opõem, ou seja, temos uma arquitetura responsável para o planeta, ao mesmo tempo que respondemos aos problemas das pessoas. O Porto Arts Club está numa das ruas mais antigas do Porto, não sei se chega a ter 3 metros de largura, está numa zona histórica, classificada, é extraordinário por esse efeito, mas isso cria também as suas próprias dificuldades. Tínhamos património cultural, portanto não podíamos também alterar o edifício muito e, portanto, toda a obra, toda a concepção, toda a obra foram bastante condicionadas por isso. Mas acho que o principal drama foi durante a construção, porque nós, por exemplo, não era possível fazer chegar um caminhão ao edifício. Foi uma obra bastante manual, durou cerca de 24 meses toda a construção, porque era um processo bastante manual de execução, de, no fundo, reforçar as fundações do edifício, porque como ele foi um edifício que já teve vários usos na sua história, também foi um edifício que teve vários acrescentos durante a sua história. Nós tivemos que adaptar um edifício que era um edifício originalmente de habitação, depois passou a ser um centro social e agora um art club. E esta mudança de usos também é outro lado muito relevante nesta readaptação e nesta interpretação sustentável do edificado. E depois toda a abordagem, desde os materiais, mesmo na recuperação daquilo que foram as madeiras existentes, foram tudo cuidados que tivemos no edifício para espelhar aquilo que nós acreditamos ser a melhor solução. No Porto Arts Club temos aqui uma abordagem de filigrana e de, em particular, cuidado com a obra existente, portanto, com os materiais existentes. Aqui na residência temos outra abordagem. Temos uma abordagem que temos uma facilidade de construção muito maior, permitiu-nos aumentar aqui imenso o tempo de projeto e de execução da obra. A nós interessa-nos particularmente este tipo de desafios, que isto é impossível. Não, vamos decompor como é que tornamos isto possível. Porque, no fundo, nós temos ali um tempo de projeto totalmente impossível, já tínhamos soluções mais ou menos pensadas, então, ou seja, desde o início fomos trabalhando no processo construtivo, enquanto que no Porto Arts Club somos mais responsivos ao existente. E é uma das coisas que eu acho que na MassLab também nos caracteriza, que é, se acreditamos que é desenhar para um futuro mais otimista, cada projeto exige uma postura diferente. Existe uma postura mais de pormenor, de detalhe, ou outra em que parte imediatamente do processo construtivo, desde o início, para executar uma obra de uma velocidade imensa. Aliás, são 2 obras com tempos diferentes, não é? Uma que demorou mais de 24 meses a construir, a outra 14 meses, com todo o FF&E, todo o mobiliário incluído, ou seja, extraordinária, uma velocidade extraordinária, exatamente, e muito maior. Uma de cerca de 1.200 metros quadrados, presumo eu, e a outra de 17 ou 18 mil. Nós ainda não temos um consenso sobre o que é sustentável ou não é. Pronto, nós estamos a descobrir, ainda à medida que fazemos, nós não, MassLab, mas toda a gente aqui na indústria da construção está a descobrir aos poucos e a tentar, no fundo, por isso é que eu estava a dizer que não é uma abordagem dogmática, é uma abordagem de atividade. Nós vamos tentando perceber o que é melhor e qual é a melhor resposta. Nós pensamos que temos uma responsabilidade, por exemplo, na questão do affordability, ou seja, na questão de fazer chegar às pessoas, caso nós não nos podemos negar a tentar construir e tentar não procurar soluções que permitam construir de forma mais económica para fazer chegar, no fundo, um produto mais acessível às pessoas. Isto do ponto de vista do people. Do ponto de vista das emissões, nós sabemos que se estivermos a trabalhar com um produto premium ou com um produto, no fundo, em que o preço de venda será bastante alto, podemos trabalhar com materiais muito sustentáveis, com tecnologia de ponta que permite eliminar e ainda regenerar as emissões da construção. Mas se estivermos a trabalhar em que temos um budget inferior, nós podemos trabalhar, por exemplo, com um melhor envelope do edifício, em que trabalhamos com uma arquitetura mais passiva, para garantir que a operação do edifício, ao longo da vida útil do edifício, tem poucas emissões de carbono. Acho que, lá está, como dizia o Diogo, nós não podemos ser dogmáticos e agora vamos ter que construir tudo em madeira e, de repente, ninguém na sociedade consegue aceder, ou ainda menos consegue aceder à habitação.
Nós temos tido a felicidade de trabalhar com uma série de processos, desde pré-fabricação, tanto desde madeira, CLT. Portanto, a nós interessa-nos também este sentido que é, somos muito focados neste contexto próprio de cada projeto. E que, no fundo, muitas vezes é difícil repetir soluções, porque se estou perto de uma pedreira, às vezes pode ser mais sustentável utilizar mais pedra do que propriamente madeira. Toda a arquitetura tem que ser muito focada no contexto que a recebe. Mas lá está, não sermos dogmáticos. Não interessa ter um edifício carbon neutral e depois a comunidade não participa dele. Queremos os desafios difíceis. Ou seja, nós gostávamos de caminhar no sentido de fazermos aquilo que são as encomendas mais complexas, de aeroportos, as infraestruturas urbanas, os hospitais. Ou seja, queremos que fôssemos reconhecidos por responder a encomendas complexas, aquilo que na verdade tem maior impacto social, maior impacto urbano, e é onde nós queremos, na verdade, colocar o nosso escritório. Obviamente que também gostamos muito de obras sociais e quanto mais difíceis, melhor, porque também nos entusiasma muito e aprendemos muito com isso. Sempre que olhamos para trás, nós temos esta conversa muitas vezes, o único conselho que eu dava era arrisca mais. Ou seja, em tudo que nós achamos que estamos a arriscar, se puderes, arrisca mais. A persistência. Porque realmente eu tenho de considerar que a arquitetura também é uma área muito especial. Portanto, temos médicos, temos gente fenomenal na sociedade. Não é só fazer bem, muitas vezes importa falhar muitas vezes para fazer melhor. E não desistir, e associado, portanto, a este otimismo do risco, mas da persistência.